noite. A FUNSESI traz para vocês uma novidade, o programa Papo 10, que apresenta tópicos de discussão contemporâneos que estão aí afeitos a todos da nossa comunidade, com o intuito de relacionar participantes da comunidade acadêmica, alunos da FUNSESI e representantes de grande relevância da nossa sociedade. Na noite de hoje vamos discutir o tópico trânsito e para isso a gente tem aqui um especialista em trânsito, transporte urbano, que é o Fernando Pena, que é a autoridade municipal do município no assunto. Boa noite, Fernando. Boa noite, é um prazer, uma honra participar da estreia desse programa, que tem tudo para trazer informação com descontração, com qualidade para toda a população de Itabira. Isso. Em relação aos representantes aí da nossa comunidade acadêmica, do curso de Direito temos o Everton Andrade. Boa noite, Everton. Boa noite a todos. E representantes do curso de Administração, a Franciele, o Nicolas, o Valdir Meirelles e o Elton Rodrigues. Boa noite. Bom, Fernando, o tema trânsito é muito polêmico, né? Por que você acha que o tópico trânsito é tão polêmico assim? E, de fato, deve ser polêmico? Olha, o trânsito é sempre polêmico porque é um assunto que está na vida de todo mundo está participando e todo mundo quer, entre aspas, se dar bem no trânsito. Todo mundo quer sair de casa, chegar no destino andando rápido, com seu carro ou dentro do transporte coletivo de qualidade, e são várias necessidades diferentes, várias pessoas buscando modos diferentes de se deslocar. E a cada dia que passa tem ficado mais difícil essa locomoção, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o país, em função do que a gente está vendo aí de todo dia, de aumento de frota, incentivo de governo aí, federal para aumento de frota, qualquer turbulênciazinha na economia já abaixa imposto, que é para vender mais carro, porque carro hoje é o grande pilar, né? É o grande pilar da nossa indústria, hoje é o automóvel, e dá esse apoio todo, dá esse incentivo todo na aquisição de um automóvel, e não dá uma contrapartida aos municípios para que se estruturem para receber esses automóveis. Então a gente tem a ilusão de que na hora que a gente compra nosso carro, nosso problema de transporte está resolvido. Não é verdade, ele começa aí. E o trânsito não é um privilégio, O problema de trânsito hoje não é um privilégio de cidades grandes, Hoje, problema de trânsito é um problema mundial, É um problema a ser resolvido, Fernando? Sim, hoje não tem tamanho de cidade mais. Tá? Tem problemas diferentes na cidade. Você pegar uma grande cidade, ele tem um problema de deslocamento muito maior do que uma cidade pequena, mas uma cidade pequena tem os problemas de estacionamento, ainda mais que a população de cidade pequena está acostumada a parar o carro na porta de onde vai e deixar ele aberto, Então, só muda o problema, mas o problema não deixa de existir, não. Boa noite, Fernando. Boa noite. Eu trabalho no comércio e as pessoas a gente vê nas ruas reclamando muito em épocas sazonais a respeito do fluxo do trânsito, que é constante. E a prefeitura, juntamente com o departamento de trânsito, tem tomado providências para reverter essa situação? Como é que está ficando esse aspecto? Olha, o comércio ele tem que se adaptar à nova realidade também. O próprio comércio não pode se esperar que o poder público crie vaga de estacionamento para ele. E hoje o próprio plano diretor da cidade já coloca isso, Quando você vai abrir um estabelecimento, você já tem que ter um espaço reservado para o seu cliente. Seria a vaga de estacionamento, isso seria obrigatório no projeto da construção do comércio? Sim. Mas aí esse problema já é enfrentado por aquelas lojas que já estão estabelecidas, Sim, que sim. ocorre muito aqui em Itabira, por exemplo. Sim. Hoje o próprio comércio tem buscado se adaptar. Hoje é inadmissível que você construa um supermercado sem ter 100, 200 vagas de estacionamento. Porque se você fizer isso, você está fadado a não vender. E a gente já consegue ver também uma migração de alguns empreendimentos, principalmente os de maior porte, da área central, que é uma área mais tumultuada, para os bairros. A gente já tem centro comercial em alguns bairros aí que já estão muito desenvolvidos, postos de serviços bancários, em vários pontos da cidade, vários bairros. E o caminho é esse aí. O próprio comércio vai ter também que se adaptar. Não dá para esperar que o poder público faça tudo.
né? O poder público tem as obrigações dele, tem que cumprir essas obrigações, mas o comércio, o serviço, né, seja ele varejista, atacadista, ele também tem que, antes de tudo, detectar os gargalos dele mesmo e também procurar se adaptar. Dá para trabalhar junto, mas sentar e esperar e lamentar que o poder público não está fazendo, só não vai resolver, não. Fernando Pena, boa noite a todos. Eu queria te fazer uma pergunta pela seguinte questão. Há pouco tempo eu tive acesso à pesquisa que a Transita fez aqui em Itabira, e aqui em Itabira tem 45.500 veículos, num total de 110 mil habitantes. Ou seja, a cada 2 habitantes para um carro. Sim. Em relação a isso, há 8 anos atrás, tinha a metade desse número expressivo de carro. Sim. Então, ao meu ver, o que está acontecendo aqui em Itabira é a falta de planejamento estrutural. O que a Transita e a Prefeitura já estão vigorando para que isso possa ser resolvido? Olha, não tem planejamento, não tem estrutura urbana, tá? Isso não é Itabira, não tem estrutura urbana que consegue absorver um aumento de frota na casa de 10% ao ano. Tá? A população, ela cresce menos de 1%, né? E a frota de veículos mais de 10%. Né? O grande problema dos municípios é a área já estabelecida. No caso nosso aqui, a área central. Você não tem como alargar, né? Vias, uma boa parte dela é até tombada também, né? Então são adaptações que chegam num momento que elas se tornam inviáveis. Então por isso que eu volto naquele ponto. A cidade por si só também tem que se adaptar a essa nova realidade. A grande saída para isso que a gente vê é a questão do transporte público. Tá? Há anos que os especialistas, os técnicos na área, falam em fomentar o transporte público com qualidade, com maior número, mas os sucessivos, né, políticas do governo federal sempre foram contra isso. Tá? Sempre foi de fomentar a indústria automobilística, tá? Por questões econômicas. Basta a gente ver o seguinte, a indústria de ônibus, ela não está tendo os incentivos que a indústria automobilística está tendo agora. Pois é. Né? E com essa Copa do Mundo em 2014 agora também, essa questão de transporte público, ela entra muito em questão nisso, né? Até mesmo, não só nas capitais, como nas... Sim, a grande esperança nossa é essa. Por quê? Vão vir pessoas do mundo inteiro. A própria filosofia de deslocamento do europeu, né, que vai ser a predominância maior de europeu, a própria filosofia de deslocamento deles é deixar carro em casa e usar o transporte público, né, e o Brasil está tendo que se adaptar a isso. Né. Recentemente agora, inclusive já saíram alguns incentivos fiscais para produção de vagões de trens urbanos e tudo, que já começa a incentivar um pouquinho a própria iniciativa privada a investir nisso. Mas o problema maior é isso, não há ainda investimento que vai resolver o problema. Investimento o que está apresentado hoje aí, né, como problema. Isso, né? Os investimentos ainda são uma fração muito pequena, né, em relação aos investimentos da iniciativa privada. Ô, Fernando, também tem a questão do motorista ruim, né? A gente discute muito isso aqui em Itabira. E as campanhas que a Transita desenvolve, como é o reflexo disso? Vocês recebem isso em troca? A campanha do Pé na Faixa, por exemplo, lá, né? Olha, as campanhas educativas, elas têm um resultado muito satisfatório. Essa campanha do Pé na Faixa, ela tem dado assim, resultados excelentes. A gente faz esse monitoramento, a gente vê a cada dia mais esse resultado. Tá? A educação para o trânsito, né, não só a educação para o trânsito, mas a educação de maneira geral, né, ela é imprescindível para um país que quer se desenvolver. Então, um país que quer se desenvolver, ele vai ter que ter também a questão da urbanidade. Não adianta eu querer que um outro motorista pare para eu atravessar a faixa se eu não paro. Né? Então, a gente tem que ter a consciência, tá, de que
essa atitude, além de ser uma atitude prevista em lei, né, é uma atitude que demonstra civilidade e urbanidade. Né, e isso tem acontecido. A gente faz as abordagens na rua, o pessoal é unânime em elogiar, em prometer que vai aderir, né? Todo mundo que cumpre a promessa não. Mas a gente tem visto melhorar a cada dia. O caminho é esse aí, educação. E Itabira é uma cidade que tem investido pesado na educação em todos os sentidos. Né? Uma coisa bacana que tem acontecido aqui em Itabira, que eu tenho observado, é o seguinte, que quando a gente vai, eu ando muito a pé por aqui, então o que acontece? Se você vai atravessar alguma rua, alguma coisa assim, eu tenho observado que os motoristas eles estão começando a parar, eles estão começando a dar a preferência para o pedestre, e isso é bom. É um ganho, né? Ganho bastante significativo, porque a população está precisando disso. E aqui em Itabira eu vejo tem um trânsito assim meio tumultuado. Claro que a frota aumentou assim, né? Nos últimos anos aumentou bastante. Mas essa iniciativa aí é muito boa porque deixa o pedestre assim mais confiável, digamos assim, apesar de que a gente tem que fazer a parte da gente. Tem claro, que fazer. né? E uma outra questão é que a gente tem que observar que depois que a gente tiver essa atitude estiver embutida mesmo na cabeça do itabirano, ele estiver respeitando muito, né, plenamente a faixa de pedestre, isso vai ser caminho para a gente melhorar muito o trânsito em vários sentidos. Você pode reduzir semáforo, você pode tirar muito quebra-mola, né, porque tem aquele negócio, o trânsito gosta de pôr quebra-mola. Não, a gente detesta pôr quebra-mola. A pior coisa do mundo é colocar um quebra-mola. Né? E poucas oportunidades de falar isso, né? Poucas oportunidades de falar isso. Todo mundo gosta de quebra-mola, não. Inclusive, parece que a Mauro Ribeiro ali vai colocar uma... Já colocou, né? 5? 6. E assim, eu sou até a favor de alguns quebra-molas, igual a avenida, ela é extensa. Então, o que acontece? Eu já vi situações ali, na Mauro Ribeiro, que se o pedestre, se ele não ficar assim, de olho e ficar, de preferência, na faixa dele, né? E não ficar atento, o carro passa em cima e aproveita que... Eu costumo falar que quebra-mola é diploma de falta de educação. Né? Que se o motorista for educado, a plaquinha lá de 40 km já vai fazer ele andar 40 km. Pelos outros, né? Exato. O quebra-mola não é seletivo. Todo mundo tem que passar naquilo ali e xingar aquilo ali. Né? Mas o quebra-mola não é legal, não. Né? A gente não detesta pôr um quebra-mola. Fernando, você acha que teria uma outra possibilidade na Avenida Mauro Ribeiro, além de ser o quebra-mola? Ou em relação ao radar, alguma... Se fala muito em radar, mas o radar ele depende de umas condições muito específicas para ser colocado. Tá? Saiu recente agora, até publicado, uma pesquisa que foi feita pela BH Trans, em Belo Horizonte. Eles posicionaram radares móveis a 300 metros do radar fixo, né? 76%, se não me engano, dos veículos que passaram no radar fixo dentro do limite de velocidade, estava mais de 20% acima do limite quando passou pelo radar móvel. É isso que todo mundo acaba fazendo mesmo, diminui para passar no radar. Diminui, passa no radar e acelera. Né? Bom. E só um outro detalhe. E esse radar móvel, o que ele acontece? Ele ainda tem um agravante que a pessoa se distrai muito na hora de passar para ele. Ele chega no radar olhando o velocímetro do carro e a quilometragem que está marcada no radar. Então, o número de... E normalmente os radares, pelo menos em área urbana, eles ainda têm uma faixa pedestre bem em cima dele. Então, o número de atropelamentos em radar é muito alto. Tá? Porque o motorista ele se concentra exatamente no velocímetro do carro e no mostrador do radar. E ele esquece de todo o resto. E aí vira uma brincadeira ainda. Ele quer passar o mais perto possível do limite. Né? Bom, gente, na próxima eu vou passar 60, é sempre assim. Bom, gente, como vimos, né, o assunto está muito interessante, o debate está muito interessante. Vamos parar por um intervalo rapidinho e já voltamos. FUNSESI, educando pessoas, transformando a sociedade. Na FUNSESI você encontra
professores doutores, mestres e especialistas, biblioteca qualificada e atualizada, laboratórios de última geração, projeto pedagógico moderno e inovador, infraestrutura funcional, ambiente alegre e acolhedor. FUNSESI, a marca da qualidade está aqui. Venha estudar na FUNSESI. Boa noite, estamos de volta com o programa Papo 10 na sua estreia, recebendo o convidado Fernando Pena, falando sobre trânsito. Antes de continuarmos aqui com o nosso caloroso debate, nós vamos passar nosso e-mail, gente, que é para vocês nos passarem sugestões, dúvidas, tá? Estamos sempre aí, vamos respondê-los aí com toda a atenção possível, tá? Que é o papo10@funsese.br. Bom, Fernando, estávamos conversando a respeito das políticas de trânsito do município, dos problemas de trânsito do município, tá? Aí você apresentou alguns pontos, algumas propostas que hoje existem, mas de fato o que se pensa para o futuro? Como que a Transita hoje enxerga o trânsito de Itabira no futuro? Nós estamos no caminho certo ou ainda não começamos esse caminho, não escolhemos esse caminho? Bom, como eu já disse anteriormente, a gente tem uma cidade que tem um centro estabilizado já. Você não tem como fazer muita ampliação no centro em virtude de já ter as construções, muita coisa tombada, inclusive pelo patrimônio, que isso aí é impossível de se mexer. O plano diretor já vigente, ele prevê a instalação dos grandes atratores de transporte e trânsito fora dessa área mais conturbada do centro. Tá? E é o que já está acontecendo. Né? Os empreendimentos de maior porte já não estão se instalando no centro, já estão se instalando principalmente naquele eixo ali da Cristina Gaziri e Mauro Ribeiro. Mas são áreas particulares, né? Sim. Por exemplo, uma espécie de expansão de um distrito industrial ou um centro logístico de distribuição ainda não se pensou, né? Olha, o distrito industrial, ele de fato, ele já, até por questão legal, ambiental, ele já tem que ficar fora da área urbana do município. Nós temos eles, Já temos ele fora dessa área urbana do município. A questão de distribuição, um centro de distribuição, a gente já vem conversando isso há algum tempo, existe uma vontade muito grande de se deslocar grandes atratores ali do centro, né, criar centros de distribuição, organizar carga e descarga, né, questão de horários e tudo, e isso já está sendo feito, a parte legal já está sendo estruturada, já está indo para a Câmara Municipal, para poder estabelecer horários de carga e descarga, né, restringir a circulação de alguns tipos de veículos em alguns horários, em algumas vias aqui do município. Tá? E isso vai criar, né, até uma necessidade de que a própria iniciativa privada já se mexa para criar logísticas mais eficientes que impactuem menos na cidade. Então, o município ele tem formas de agir, que pode ser desde do incentivo fiscal, né, de fazer essa intervenção propriamente dita, ou de... Educativa, campanhas também? Educativa, ou até de criar uma base legal que force a implantação de determinadas soluções. Agora, o Elton mais cedo ele apresentou a questão do motorista também. Sim. Mas tem essa parte do usuário também. Sim. Né? O que vocês acham? Vocês acham hoje que de fato, né, como pedestres, motoristas que são também, vocês acham que hoje em Itabira, né, existe esse respeito não só às leis, né, mas também em relação à própria educação, né? Hoje a gente teve aqui o relato até do Valdir, né, como pedestre, falou, a gente consegue perceber que uma campanha vem dando certo, vem melhorando, mas de fato a gente tem esse resultado na área central e nos bairros. Como é que vocês enxergam isso? Hoje eu estava vindo para cá e eu me deparei com uma cena que eu fiquei assim, chocado. Não é a primeira, mas foi a mais recente que aconteceu. Eu estava chegando em casa e aí uma senhora já ia para o ponto de ônibus ali onde é o Ministério Público, né, agora aqui no Pará, aqui em cima. E aí ela já ia atravessar,
o motorista, o ônibus já estava vindo, que é JK via Água Fresca, da saída do Pará. E ela correu em direção ao ônibus, deu sinal, e o motorista, eu olhei para o motorista, que às vezes eu ando de ônibus e observo qual que é a ação deles ali, que eu mesmo já fiquei para trás por causa disso. E aí ele simplesmente olhou para ela e na mesma velocidade que ele estava, ele continuou, e eu falei assim, poxa, ou ele não vai ficar velho, apesar que aparentemente ele já está com uns 50 anos mais ou menos, mas ele parece que ele não se colocou no lugar Ao deixar. Independente, da idade, né? Independente da idade, porque eu mesmo já aconteceu isso comigo. Eu dei sinal, estava no bairro Gabiroba, atrasado para a faculdade, dei sinal, o motorista fez, que começou a parar, quando eu fui para a porta para pegar, ele arrancou, e eu falei assim, aí inclusive eu liguei para a Cisne, central da Cisne, que eu tenho o telefone, liguei, e ficaram de me dar um retorno, nós vamos punir, ver o que pode ser feito, vamos ver qual que é a punição. O importante é a comunidade estar de olho nisso. Só que assim, só que inclusive até hoje eu estou esperando. Estou esperando eles entrarem em contato comigo, porque... Uma coisa que gera muita crítica aqui na cidade justamente é a empresa de transporte público, né? Pelo fato de assim, só ter uma empresa e talvez as pessoas achem assim, o preço da passagem excessivo e por ser um preço único também. Serviço mal feito também. Então, aí o que será que podia ser uma solução assim, para a empresa? Por que não pode ter uma outra empresa de transporte público que talvez assim, tendo uma concorrência, seria assim, mais nivelar e melhorar a situação? E tá aí uma solução que às vezes poderia refletir no fluxo intenso do trânsito, né, de carro dentro da cidade, porque infelizmente o nosso transporte público ainda é muito precário, deixa muito a desejar, né? O preço da passagem é muito elevado, né? Então as pessoas às vezes preferem, mesmo enfrentando o trânsito, sair no seu carro, na sua zona de conforto ali, do que pegar um transporte público. Né? Mas antes de passar aqui para o Fernando, dar a opinião dele sobre o tópico, eu queria até aqui, tá, Fernando, apresentar um ponto contrário. Bom, existe, essa iniciativa, será que essa empresa... Mas Itabira tem mercado para uma outra empresa participar no trânsito? Tem, não tem no transporte público urbano? Olha, a questão do transporte público em Itabira, a empresa concessionária é uma só, a licitação foi feita para uma empresa concessionária, porque se usou o modelo de tarifa social. O que é a tarifa social? Você mantém um preço único para você custear linhas deficitárias. Tá? Por quê? Hoje, nós temos em Itabira um volume aí aproximado de 660 mil, 670 mil passageiros mês e uma frota que roda quase 400 mil quilômetros ao mês. Tá? Bom, aí vem aquele negócio, a passagem para quem pega o ônibus aqui no centro e vai no bairro Amazonas, ela é caríssima. Tá? Mas para quem pega um ônibus aqui, viaja 20 quilômetros, vai lá para Chapada, né? Para quem vai para a zona rural, que é grande parte dela coberta, vai pagar a mesma tarifa daqui. Tá? O que é? A linha superavitária, ela cobre o gasto da linha deficitária. Por que é um modelo interessante isso? A grande dificuldade de transporte público é você poder equalizar as vontades e as necessidades de cada um. Aquele que usa o ônibus para sair daqui no Areão, para sair do centro e no Areão, e acha um absurdo o valor da passagem, ele não se lembra que alguém que está pegando lá da zona rural para vir para a cidade e para voltar, está pagando a mesma tarifa que ele. Né? E tem que ser assim, porque se não for, o que vai acontecer? A gente vai agravar o problema do êxodo rural. Né? Você torna inviável para a pessoa morar lá no Morro Santo Antônio, morar lá no Laboriô e tal, e vir trabalhar na cidade. Ele vai ter que vir para a cidade. Tem que gerar, porque o transporte começa a ficar pesado. Então, aquele que roda pouco, ele acaba pagando pelo que roda mais. Entendendo ainda, tá, que aquele que mora mais próximo ao centro, tudo ainda normalmente, é claro que não é regra, né, mas normalmente ele tem uma condição melhor de vida, ou tem, já que ele vai rodar um trajeto tão pequeno, ele pega o ônibus às vezes como uma opção. Né? Dá para ele usar um outro modo de transporte, por exemplo, e não usa. Então essa questão social
ela minimiza essas diferenças. Tá? Não é um modelo perfeito, não há um modelo perfeito. Em relação ao transporte, eu acho que o que deixa insatisfação são os períodos assim, de fluxo de pessoas maior. Né? Às 5 horas, por exemplo, os ônibus vão muito cheios, então não teria como colocar mais linhas, alguma coisa assim. Eu acho que justamente o que falta, porque assim, tem muitos carros em Itabira, porque igual ele falou, as pessoas preferem usar o carro, então o que falta é um incentivo para as pessoas estarem ali mesmo pegando o transporte público. O incentivo seria a CISN dar um trabalho mais adequado aos moradores. Até a questão de preço de passagem, eu acho que está um preço até elevado. Mas se ela der esse retorno para se a fosse uma coisa que valesse a pena. Valesse a pena, porque tem gente que paga a passagem, a Corina da Praia, no bairro onde eu moro, lá o ônibus vai 2 vezes só. Entendeu? Então, gente que estuda à noite tem que ficar lá na praia, subir uma passarela escura para estar chegando em casa. Então, sei lá, até R$2,90 a passagem, não é? Se eu não me engano. 70. R$2,70. É um preço, assim, que lá em BH tem várias outras linhas de ônibus e o trabalho é bem feito, né? Uma outra questão que acontece, que difere Itabira de Belo Horizonte, é porque lá são várias empresas, tá? São várias empresas, mas funcionam como uma só. Porque eles têm uma bolsa de tarifa. Então, toda a arrecadação dele cai nessa bolsa e eles são remunerados pelo que rodam, não pelo que transportam. Tá? Então, chama-se Câmara de Compensação. Né? Então, na verdade, são várias empresas, tá, mas funciona com a mesma metodologia. A mesma metodologia. Perfeito. De quando se trabalha com uma empresa. Ok? Bom, Itabira tem um outro diferencial que aumenta muito o nosso custo de transporte público, que é a topografia. Tá? Então, a gente tem parâmetros de consumo, de desgaste de veículo, que Itabira é bem bravo, bem alto. Freio, embreagem, motor, combustível. Então, é uma série de fatores que agravam isso. Agora, carece de melhoria? Claro que carece. Né? Vai sempre carecer, mesmo porque o trânsito, o próprio nome diz, está sempre mudando. Né? Então, a gente tem que correr sempre, não digo correr atrás, mas correr junto, procurar se antecipar no que dá e chegar junto no que não der para antecipar. Né? Se chegar atrás já é ruim. Né? Então a gente tem que fazer dessa forma sempre, buscar dessa forma sempre. Agora, Fernando, a gente falando aí dos custos do transporte e tal, mas o que você acha hoje, na nossa cidade, que nós poderíamos fazer, né, em termos de comunidade, tá, para que o transporte público também seja incentivado, o uso desse transporte? Tem um custo alto, ok, mas não somente o transporte público, mas o transporte alternativo. Por exemplo, você já citou a relação da nossa topografia, que dificulta o sujeito também sair de casa de bicicleta, tá, de sair a pé. Tá. Mas o transporte público, por exemplo, ele pode talvez oferecer algum benefício. Olha, o transporte público, Henrique, ele não é só ônibus. Ele é táxi, ele é escolar. Né? A gente está em vias de regulamentar agora o mototáxi. Né? Então, ele não é só... Quando fala em transporte público, já se pensa em ônibus. São vários modais. Um transporte público, né? Eu vou fazer uma propaganda aqui, que fica segundo plano, mas é um transporte público interessantíssimo, é o táxi. Então, fala, táxi é caro. Não, não é. Se você pega um táxi da rodoviária de Itabira, vai até a Gabiroba, tá? Você vai pagar em torno de R$20. É caro se você for usá-lo como transporte individual, mas se for uma família, sai muito razoável. Se for uma família de 4 pessoas, você pagar 20, sai a 5 para você poder porta a porta transportar bagagem, né? Então é um meio também interessante, né? Falta, né? Isso a gente fala muito até com os próprios taxistas, falta eles mesmos divulgarem o serviço que eles prestam. E a ideia, por exemplo, de bicicletários, por exemplo, no centro da cidade, isso já foi estudado? O que vocês têm alguma... Nós temos várias pesquisas que mostram os modais de deslocamento. Tá? A bicicleta aqui em Itabira, ela não é usada de maneira significativa para deslocamento. Transporte. Como alternativa de transporte. Isso. E todo mundo culpa essa subutilização na topografia. O que
que eu acho louvável, né? É complicado mesmo. Razoável. Né? A gente já tem visto, e é uma coisa que desperta até uma certa preocupação, porque os acidentes, aqui em Itabira até não tivemos, mas no Brasil inteiro já estão acontecendo, estão sendo muito feios, aquela bicicletinha com motor. Né? Que é preocupante também. É muito preocupante. Por que os acidentes estão sendo feios? A pessoa não tem habilitação, não tem nenhum tipo de treinamento, nem nada. Ele sabe andar de bicicleta. Pega um motorzinho que leva ele a 40 km e se trumbica no chão. A bicicleta não tem suspensão, não tem uma direção confiável, o freio continua sendo aquele freio normalzinho de bicicleta, então não tem dado muito certo, não. Um outro problema que tem sido detectado no Brasil inteiro é a epidemia da motocicleta. Tá? E aí entra aquela questão que você já tinha falado da educação e da educação até como preparação. Da facilidade ao crédito, né? Hoje você compra uma motocicleta pagando R$100 e poucos e você tira a carteira da motocicleta sem nunca ter ido para a rua. Você tira a carteira na motopista e depois vai acidentar na rua. Né? Hoje a motocicleta em Itabira ela é 22% da frota, 44% dos acidentes e 63% das vítimas. Né? Então, e não é número só nosso, não. Né? Então, isso é geral. Isso é geral. Então, o CONTRAN já está até revendo agora esses critérios para habilitação de moto. Tá em breve aí, né, vai voltar a ter o exame de rua para poder se habilitar em moto. É isso aí, gente. Como nós vimos, o assunto trânsito, né, também vai render muito assunto, né, vai render muita discussão, mas o nosso programa tem um limite de tempo aí, então a gente agradece, tá, Fernando, a presença, a gente agradece a todos aí, tá, gente? Tá, pela participação, pela discussão. Queria deixar também aqui um abraço à equipe técnica da TV Cultura e da equipe da FUNSESC que nos auxiliou. É isso aí, fique com Deus, uma boa noite.